Bem, pessoal, olá a todos. Nós estamos na nossa quinta aula da disciplina Fundamentos de Matemática. Hoje nós vamos falar sobre partição, tá? E a conexão entre relação de equivalência. Então, vamos começar. Bem, vamos começar com a definição de partição. Tá? Considere A um conjunto não vazio. Dizemos que o conjunto P contido no conjunto das partes de A é uma partição de A quando satisfaz as seguintes propriedades. Primeiro, a gente pede que o vazio não esteja nele. Tá? Como ele é um conjunto cujos elementos são conjuntos, então a gente pode pedir que o subconjunto vazio ele não esteja no P. Segunda condição é que, dado dois elementos do P, ou esses elementos são iguais ou são disjuntos. Tá? Ou seja, se eles se intersectam, por menor que seja a interseção, então eles têm que ser iguais. Certo? Do contrário, eles são disjuntos. E terceira propriedade, se você pegar a união de todos os elementos de P, ele dá conjunto A. Tá? Você já viu algumas propriedades parecidas na aula passada e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, isso aí é uma partição. Tá? É um subconjunto das partes de A, lembrando que o conjunto das partes, certo? Ou potências, vai depender do livro que você está usando, certo? É o conjunto das partes de A, tá? É o conjunto de todos os subconjuntos do A, certo? Então, aqui está o vazio, está o próprio A e está todos os outros subconjuntos, tá? Então, esse P aqui, que é uma partição, é um subconjunto do conjunto das partes, certo? Ou seja, os elementos dele são subconjuntos do A. Certo? Para ser uma partição, a gente exige essas três propriedades. Então, vamos ver aqui algumas observações. Tá? A primeira dela é que, se P é uma partição, então cada elemento do A pertence a um único elemento do P. Tá? Isso é fácil de você ver com base nas nossas duas últimas propriedades. Tá? Pegue um elemento de A. Tá? Então, um elemento de A, então esse elemento está nessa união. Então, ele pertence a algum elemento do P. Ele pertence a algum X desse, ou seja, esse X é um elemento do P. Tá? E esse único aqui é devido à condição 2. Tá? Ele não pode estar em dois caras distintos, certo? Porque se eles são distintos, então a interseção é vazia. Vamos ver aqui mais observações. Certo? Outra, uma forma de você gerar uma partição a partir de um subconjunto do A. Pegue um subconjunto do A, então o conjunto formado por ele e o seu complementar formam a partição do A. Tá? Porque o vazio ele não está aqui. Tá? Os dois conjuntos, ele só possui dois elementos, e esses dois elementos são disjuntos, então satisfaz a condição 2. E se você unir esses dois caras, obviamente vai dar todo o A. Tá? Então, essa é uma forma de você gerar uma partiçãozinha simples do conjunto. E a nossa última observação dessa lista é que, se você tem uma relação de equivalência, então o conjunto quociente gerado por essa relação é uma partição do conjunto. Tá? Lembra que eu falei que essas três propriedades de partição são conhecidas? A gente viu, pelo menos duas dessas aqui, a gente viu de forma explícita nas propriedades lá de classes de equivalência. Tá? Dada duas classes de equivalência, ou elas são iguais ou são disjuntas. A gente viu isso aqui. A união de todas as classes de equivalência dá todo A. A gente viu isso aqui. E a gente viu isso aqui de forma disfarçada. Como? Todo elemento, toda classe de equivalência é não vazia. Foi o que a gente viu. Foi a nossa primeira propriedade de classe de equivalência. Então, se toda a classe de equivalência é não vazia, quer dizer que o conjunto quociente não possui como elemento dele o conjunto vazio. Porque os elementos dele são as classes de equivalência. Como nenhum é vazia, então o vazio não vai estar lá. Tá? Então, quando eu te dou uma relação de equivalência, você me devolve o conjunto quociente, e esse conjunto quociente é uma partição do conjunto A. A gente vai trabalhar isso mais a fundo na parte final da aula. Essa conexão entre relação de equivalência e partição. Então, vamos ver aqui alguns exemplos mais básicos. Certo? Considere A o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então,
o P1, certo? Formado por esses três conjuntos aqui, formam uma partição do conjunto A. Por quê? Primeiro, nenhum desses conjuntos é o vazio, então, primeira condição satisfeita. Dado, se você pegar aqui, intersectar eles 2 a 2 sempre vai ser vazio, certo? Pegue esse primeiro conjunto intersecte com esse, interseção vazia, esses dois últimos interseção vazia, os dois extremos interseção vazia. Tá? Então, todos eles são disjuntos, 2 a 2. E por fim, se você pegar e unir todos esses três conjuntos, você vai obter conjunto A. Então, as três condições de partição são satisfeitas. Vamos ver mais dois exemplos aqui que não são partições. Tá? Então, ó, pega aqui o P2 formado por esses três conjuntos e o P3 formado por esses dois conjuntos. Então, eles não são partições. Por quê? Vamos olhar aqui o P2. Tá? O P2, nenhum dos elementos dele é o vazio, então a propriedade de 1 é satisfeita. Mas, ó, se você pegar esse primeiro conjunto e intersectar com esse segundo, você vai ver que a interseção vai dar 2, 3. Ou seja, a interseção é não vazia. Portanto, não satisfaz a condição 2 de partição. E veja aqui o P3. O P3 ele também satisfaz a condição 1. Nenhum dos conjuntos aí é o vazio. Veja que a interseção desses dois conjuntos é vazia, então ele satisfaz a condição 2, mas a condição 3 não é satisfeita. Veja que se você unir os elementos dele, ou seja, esses dois conjuntos, você não vai obter o A. Então, a condição 3 não é satisfeita, portanto, não é uma partição. Tá? Aqui, ó, tá um resumozinho do que eu disse. O P2 ele não satisfaz a propriedade 2 e o P3 não satisfaz a propriedade 3, portanto, não são partições. Vamos ver aqui mais outro exemplo. Tá? Um exemplo, talvez fique um pouco mais claro essa ideia de particionar. Tá? Essa ideia de particionar intervalos é bastante usada em análise, por exemplo. Então, veja aqui. Você tem A igual a R. Tá? Então, P, formado por esses três intervalos aqui, é uma partição de A, ou seja, uma partição da reta. Vamos só a título de ilustração, tá? Vamos fazer aqui uma pequena reta, certo? Uma tentativa de uma reta, né? E aqui a gente tá, os números que estão destacados aqui é o 0 e 3. Então, vamos lá, 0 e 3. Tá? Essa lista aqui é a reta real. O que você está fazendo é particionar a sua reta real em três partes. Tá? Em três intervalos. Ó. O intervalo fechado 0,3, intervalo fechado 0,3, aí aqui o aberto 0 menos infinito e o aberto 3 mais infinito. Então você pegou a sua reta e quebrou ela em três partezinhas. Tá? Essa ideia de particionar retas ou até intervalos, você vai ver isso com maior detalhes, por exemplo, quando você for fazer o curso de análise e trabalhar com a parte de integração. Então você vai ver um pouco mais sobre particionar intervalos. Tá? Então, por que isso aqui é uma partição? Tá? Primeiro, nenhum desses conjuntos é o vazio, então propriedade 1 satisfeita. Segundo, se você intersectar 2 a 2 eles, sempre vai ser vazio, certo? Intersectar esse intervalo com esse, não tem ninguém em comum, esse com esse ninguém em comum, e esse com esse também ninguém em comum. Tá? Então, todas são interseções disjuntas, não tem nada, a interseção sempre vai dar vazia. Tá? Então, propriedade 2, ok. Agora, a propriedade 3, se você pegar esses três caras e unir, obviamente vai dar a reta inteira. Então, esse conjunto aqui é um exemplo de partição da reta. Então, seguindo, vamos ver agora nosso teorema, tá? O teorema principal da aula de hoje. O teorema ele diz o seguinte: se você tem P uma partição do conjunto A, então existe uma única relação de equivalência A, cujas classes de equivalência são precisamente os elementos dessa partição. Vamos reescrever isso aqui da seguinte forma. Isto é, existe uma única relação de equivalência TIL
em A, tal que o conjunto quociente por essa relação é igual a essa partição. Vejam aqui palavras-chave, existe e única. Tá? Esse teorema aqui ele está relacionando a ideia de relação com a ideia de partição, de relação de equivalência com partição. Deixa eu tentar descrever isso aqui no quadro para vocês. Veja só, você tem aqui, ó, conjunto das relações. Relações de equivalência. E aqui, conjunto das partições. Aqui, ó, de A, certo? Do mesmo conjunto, né? E relações de equivalência em A, tá? Mesmo conjunto. Então, você consegue aqui, ó, uma funçãozinha que sai desse conjunto e chega nesse, que pega uma relação de equivalência e associa a uma partição. Que partição é essa? Conjunto quociente. Lembra? A gente viu que o conjunto quociente é uma partição de A. Então, ó, dado uma relação, você consegue uma partição, certo? Então, você tem aqui uma funçãozinha que sai desse conjunto e chega nesse. O que o nosso teorema está dizendo aí, ele está dizendo que, na verdade, essa função aqui, ela é bijetora, tá? O existe do nosso teorema, do enunciado do nosso teorema, garante que a função ela é sobrejetora e o única garante que é injetora. Então, na verdade, você tem aqui, ó, uma correspondência bionívoca entre esses dois conjuntos, as relações de equivalência em A e as partições de A. Tá? Então, vamos ver a demonstração desse teorema. Tá? Então, veja só, existe e única. Então, a gente vai ter que provar a existência e unicidade nesse teorema. Então, vamos seguir. Primeiro, vamos trabalhar com a existência. O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que existe uma relação de equivalência tal que o conjunto quociente dessa relação de equivalência coincide com a partição dada no enunciado. Tá? Então, a gente tem que definir a relação para poder falar de um conjunto quociente. Então, vamos definir aí uma relação, mostrar que ela é uma relação de equivalência e mostrar que o conjunto quociente coincide com a relação dada. Aliás, com a partição dada. Então, vamos lá. Vamos definir a nossa relação a partir da partição, né? É o natural a se fazer. Então, como a gente define isso? Então, ó, dado dois elementos em A, definimos da seguinte forma. A se relaciona com B se somente se existe um elemento da partição tal que o A e o B estão simultaneamente nesse conjunto, tá? Nesse elemento da partição. Então, é assim que a gente define a nossa candidata à relação de equivalência. Então, o que a gente vai fazer? Vamos mostrar que essa relação é de fato uma relação de equivalência. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Lembra da nossa aula de relação de equivalência? Vamos ter que verificar as três propriedades, tá? Reflexividade, simetria e transitividade. Então, para isso, pegue já os três elementos arbitrários aí para poder usar nas três propriedades, nas três condições. Então, primeira, reflexividade. A se relaciona com A, tá? Isso para qualquer A que você pegar. Pois, sendo P uma partição, a gente viu na observação anterior que sempre existe um elemento da partição que contém um elemento do A. Você pega qualquer elemento do conjunto todo, do Azão, então sempre vai ter um elemento da partição que contém ele. Então, a gente está usando esse fato, ou seja, existe um X, um elemento da partição, tal que o A pertence a esse conjunto. Então, se o A pertence a esse conjunto, então A pertence ao conjunto. Portanto, A se relaciona com A segundo a definição da nossa relação. Segunda condição, né, a simetria. Então, sempre tem essa hipótese aqui, ó. A se relaciona com B. Se A se relaciona com B, use a definição da sua relação. Significa que existe um elemento na partição, tal que o A e o B pertencem a ele. Tá? Mas se A e B pertencem a X,
BA também pertence a X. Tá? Então, B se relaciona com A. Portanto, você tem aí a simetria. Por fim, a transitividade. Tá? Que a nossa hipótese sempre é A se relaciona com B e B se relaciona com C. Então, use o que significa isso com a nossa definição de relação, com a nossa candidata à relação de equivalência. Significa que existem x e y, elementos da partição, tal que o A e o B pertencem ao x e o B e o C pertencem ao y. Então, o que é que você quer? Você quer que o A se relacione com o B, ou seja, aliás, o A se relacione com o C. Ou seja, você quer que o A e o C estejam no mesmo conjunto pertencente à partição. Então, como é que você consegue isso? Veja só, você tem dois elementos da sua partição. E lembre da propriedade 2 de partição. Dois elementos, ou eles são iguais ou eles são disjuntos. E veja aqui um detalhe, ó. O B pertence ao x e o B pertence ao y. Isso quer dizer que o x e o y eles não são disjuntos. O B está na interseção, então pela propriedade 2 de partição, como essa interseção é não vazia, então esses dois caras têm que ser iguais. Tá? Se eles são iguais, o A e o C estão neles. Ou seja, o A e o C estão simultaneamente no mesmo elemento da partição. Como o A e o C estão num X, isso significa que o A se relaciona com o C. E, portanto, você tem a transitividade e, portanto, você conclui que essa relação que nós definimos é, de fato, uma relação de equivalência. Então, nosso primeiro passo para a existência está feito. A gente conseguiu uma relação de equivalência. Mas agora, para concluir, você tem que mostrar que o conjunto quociente, de fato, coincide com a partição. Então, vamos verificar isso. Certo? Igualdade de conjuntos, então a gente tem que mostrar as duas inclusões. Então, pegue aí um elemento da partição, um x aí, elemento da partição. Seu objetivo é mostrar que esse x pertence ao conjunto quociente, ou seja, que ele é uma classe de equivalência de algum elemento de A. Então, ó, se ele é um elemento da partição, lembre-se, ele é não vazio, é a primeira condição de partição. Tá? Todos os elementos da partição são não vazios. Então, se ele é não vazio, é porque existe um elemento de A que está nele. Tá? Então, esse elemento de A, o que é que você faz? Deixa ele fixadinho e pegue um elemento arbitrário, que eu vou chamar de B, pegue um elemento arbitrário do X. Então, ó, como o A já está no X aqui em cima, isso aqui passa a ser uma hipótese global, tá? Como o A já está no X, então essa implicação aqui é imediata. B pertence a X, isso implica que B e A pertencem a X. Tá? E a volta é trivial, obviamente. Né? Se o B e o A estão em X, é claro que o B está em X. Tá? Então, essa equivalência aqui ela é válida porque a gente já tem essa hipótese aqui global. Agora, a segunda equivalência. A segunda equivalência é a definição da nossa relação. Tá? Se o A e o B estão em X, isso significa que o B se relaciona com o A. Mas aí você lembra, toda vez que você tem um elemento se relacionando com o A, quer dizer que esse elemento ele pertence à classe de equivalência do A, tá? Por definição de classe de equivalência. Agora volte e olhe o que nós conseguimos. Nós mostramos que um elemento pertence ao X se e somente se esse elemento pertence à classe de equivalência do A. Tá? Então, o que você mostrou é que o X é igual ao A barra, ou seja, a classe de equivalência do A. Portanto, se o X é uma classe de equivalência, então o X é um elemento do conjunto quociente. E, portanto, você tem a nossa primeira inclusão. A partição dada está contida no conjunto quociente. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a inclusão contrária. Reciprocamente, pegue uma classe de equivalência e você vai mostrar que essa classe de equivalência é um elemento da partição. Tá? Por definição, o A barra, o A é um elemento do conjunto A. Certo? Como ele é um elemento do conjunto A, a gente viu, sendo P uma partição, quer dizer que existe um elemento da partição que contém esse elemento A. Tá? A gente viu isso aí, isso é uma observação imediata da definição de partição. Então, ó, o A pertence ao X. Tá? Lembre-se, o que você quer mostrar é que o A é um elemento da partição. Então, a gente vai concluir que esse A barra vai ser igual ao X.
A gente faz isso de uma maneira parecida com o que a gente fez anteriormente. Veja só, pega um elemento do A barra, por definição, esse elemento se relaciona com o A, logo, esse elemento a gente está chamando de B, né? Logo, o B, por definição da relação de equivalência, você tem isso aqui, ó, que o B e o A estão no X. Tá? Como ele está no X, isso é equivalente a o B está no X. Tá? Essa implicação aqui, a ida, é trivial. Tá? A ida é trivial. A volta é porque você já tem essa hipótese aqui. Ó. O A pertence ao X. Tudo bem? Conclusão, tá? Os dois conjuntos aqui, o A barra e o X, são o mesmo conjunto. Portanto, o A barra é um elemento da partição. Então, vamos concluir aqui. Só uma observação aqui. Se você for atento, você vai perceber, tá? Por definição de relação de equivalência, isso quer dizer que existe, como a gente já está usando o x aqui, existe um y que contém esses dois elementos, tá? Contém esses dois elementos. Mas aí esse y ia conter o elemento a, tá? Mas o x já contém o elemento a. Então esse x e esse y iam se intersectar. Como eles se intersectam, então eles seriam iguais. Tá? Então por isso que aqui eu já coloquei o x logo. Tá? Mas tem esse detalhezinho aí. Tá? A relação de equivalência garante que existe um elemento da partição que contém esses dois elementos. Tá? Então aqui está uma sutilezazinha, tá? Que eu estou deixando claro para vocês. Tá? Se você for atento, você percebeu antes de eu falar. Então isso acontece, esse elemento que contém esses dois elementos é o próprio x aqui em cima, por causa da propriedade de interseção. Certo? Existiria um y que contém esses dois, mas se o y contém o a e o x contém o a, então o x e o y são o mesmo conjunto. Tá? Então isso conclui aí a nossa afirmação. Isso conclui a nossa outra inclusão e, portanto, você tem a igualdade dada pela afirmação 2. Então veja que a gente acabou de concluir a existência. A gente conseguiu uma relação de equivalência e essa relação de equivalência nos dá um conjunto quociente que coincide com a partição. Então isso encerra a parte da existência, então a gente vai agora para a parte da unicidade. Ou seja, essa relação que a gente tem, ela é única. Então a gente vai seguir aqui a maneira tradicional de mostrar a unicidade. Vamos pegar duas relações de equivalência, tá? Tal que as duas relações de equivalência geram conjuntos quocientes que coincidem com a mesma partição, tá? Coincidem com a partição dada P. Então o que a gente tem que mostrar é que essas duas relações são iguais. E agora eu vou forçar a memória de vocês e perguntar quando é que duas relações são iguais. Tá? A gente viu isso na nossa segunda aula falando sobre relações, que a gente reescreveu a igualdade de conjuntos para a linguagem de relações. Primeiro, as relações elas têm que estar contidas no mesmo cartesiano. Bem, isso não é um problema para a gente, porque ambas são relações em A. Então, ambas estão contidas em A cartesiano A. Então, isso não é problema. Então, a única coisa que a gente tem que verificar é que um elemento se relaciona com o outro via a relação tio 1, se somente se relaciona, se esse elemento se relaciona com o outro via a relação tio 2. Certo? Então, é isso que a gente tem que mostrar. Então, vamos lá. Pegue dois elementos em A. Então, assuma que A se relaciona com B via a primeira relação, ou seja, tio 1. O que é que você tem que chegar? Você tem que chegar que A se relaciona com B via a tio 2, a outra relação. Certo? Um se, somente se. Então, vamos fazer aqui a ida. Então, ó, se A se relaciona com B via a relação tio 1, você tem aqui que, por definição, o A pertence à classe de equivalência do B, tá? Pela relação tio 1. Mas, por hipótese, esses dois conjuntos quocientes são iguais. Então, o A pertence a esse conjunto quociente. Tá? Aliás, o B pertence
pertence a esse conjunto quociente. Então, o que é que você pode traduzir aqui? Certo? Você tem duas coisas aqui, né, para não confundir. Tá? O A pertence ao B, tá? Porque o B é um conjunto B barra, né? E o B barra pertence ao conjunto quociente A por tio 1. Certo? Então, daqui a gente vai tirar as seguintes informações. Certo? Primeiro, se o B barra é um elemento daqui, então ele é igual à classe de equivalência de alguém, certo? Via essa relação de equivalência. Tá? Então, para não confundir as classes de equivalência da relação tio 1 e as classes de equivalência da relação tio 2, então eu vou usar chapéuzinho aqui, para denotar as classes de equivalência de tio 2. Tudo bem? Barra é a classe de equivalência da nossa primeira relação de equivalência e chapéu é a classe de equivalência da nossa segunda relação de equivalência. Tudo bem? Vou deixar bem claro. Então, ó, se o B barra está aqui, então é porque ele é igual à classe de equivalência de alguém, de A, via essa relação de equivalência. Tá? Então, você tem essa igualdade aqui. Então, ó, seguindo, o que é que você tem até agora? Tá? Você tem, primeiro, que o A está no B barra. Só que o B barra é igual ao C chapéu. Então, o A pertence ao C chapéu. Segundo fato, o B sempre pertence ao B barra. Certo? A gente viu lá para mostrar que o X barra é diferente de vazio, que o X sempre pertence ao X barra. Então, o A e o B pertencem ao B barra, mas o B barra é igual ao C chapéu. Então, por definição de classe de equivalência, isso significa que A se relaciona com o C via a nossa segunda relação de equivalência e o B se relaciona com o C via a nossa segunda relação de equivalência. Tá? E aqui agora, ó, usando simetria e transitividade, você vai obter que o A se relaciona com o B via a segunda relação de equivalência. Tá? Usa a simetria aqui e depois usa a transitividade. Então, você vai ter que A se relaciona com o B via a relação tio 2. Então, veja, você conseguiu a ida, certo? A volta vai ser de forma análoga. Tá? Analogamente, você consegue, usando esse mesmo procedimento aqui, tá? Você consegue a implicação da volta. Então, com isso, você conseguiu a equivalência. A se relaciona com B via a relação tio 1, somente se A se relaciona com B via a relação tio 2. Por igualdade de relações, isso significa que a relação tio 1 é igual à relação tio 2. E aí você acabou de demonstrar a unicidade. Tudo bem? Então, nesse teorema, nós demonstramos a existência e a unicidade. Tá? Nós mostramos essa conexão entre relação de equivalência e partição. Tá? Essa relação forte, essa conexão forte entre esses dois conceitos. Então, com essa aula, acredito que a gente já vai encerrar esse conteúdo aí sobre relações de equivalência. Tá? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre funções, tá? Que é uma outra forma de relação, mas não é uma relação de equivalência. Tá? Então, com isso, com esse conteúdo aqui, vocês já conseguem resolver boa parte da lista de exercícios. Tá? Isso fecha, vamos dizer assim, a primeira parte aí da lista de exercícios. Então, vocês têm bastante coisa aí para dar uma olhada nos fundamentos e para fazer a lista. Tá? Então é isso. Nos vemos na próxima aula, pessoal. Até mais. Valeu!